que foi além. Se não vale a eletrônica, não vale também a nossa eleição. Ou seja, com recado direto do próprio presidente Jair Bolsonaro, olha, tira do Centrão. Então, é todo mundo colocando um freio. Qual é a percepção? Isso é muito importante. O próprio Centrão
Oi, gente, boa noite. Vocês me ouvem? Oi, professor, tudo bem? Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, professor. Boa noite, todos. Boa noite, professor. Então tá, né? Vamos dar início, depois desse tempo de folga. Espero que vocês tenham descansado bastante. Vocês estão com cara de descansados mesmo, então isso é muito bom. Hoje, sem muitas delongas, nós já vamos iniciar os nossos trabalhos, porque não tivemos, né? Foi um período de feriados e também de avaliação na graduação. Então, a gente não tem aquele comentário, aquele relato dos colegas que estiveram, né, na graduação. Então, pelo calendário aqui, a palavra está com a Maiara. Tenha bondade, Maiara. Isso mesmo, professor. Boa noite, todo mundo me ouve bem? Bem, boa Ok. noite. Boa noite, eu vou tentar compartilhar a tela aqui, espero fazê-lo da melhor maneira. Vamos lá. Funcionou ou não funcionou? Funcionou, para mim tá legal. Funcionou? Vocês estão vendo? Ué, parece que daí eu que não... Tá, Ela então tá vou fazer... pequena. Tá pequena? Volto eu com o meu probleminha de tentar compartilhar. Mas vocês conseguem visualizar? Porque eu sequer vejo que está compartilhado. Eu vejo vocês na minha tela, na verdade. Vocês conseguem enxergar, mais ou menos, pelo menos? Para Então, nós está tá. compartilhando. Então, vou fazer o seguinte. Fechou. Então tá, gente. Eu vou dar seguimento. Se sumir da tela, por favor, me avisem, tá? Eu vou dar seguimento ao estudo do nosso livro, iniciando com... Deixa eu ver se eu fizer assim. Melhorou? Não sei. Então tá, eu vou dar seguimento ao estudo do nosso livro, dando início à compreensão do capítulo 5, que fala sobre os desafios à educação jurídica em tempo de pós-racionalidade. O título, ele de antemão, ele dá uma assustadinha, mas a ideia é basicamente tentar fazê-los compreender algo que nós, até o presente momento, não estudamos como juristas, tentar fazê-los entender um pouquinho fora da caixinha. Exatamente o título, na sua tradução, é dizer os desafios para a educação jurídica em tempos de pós-razão. Por que isso? Por que esse título? Porque a ideia de que nós, desde o início da nossa estrutura jurídica, tenhamos iniciado a nossa compreensão de que todo julgamento, toda compreensão jurídica, ela deve se abster de pessoalidade. A gente tem o costume de compreender e, inclusive, estudar e aprender em sala de aula que, por exemplo, um juiz, para ser juiz, o principal artifício, ou a principal função que ele deva desempenhar é a sua imparcialidade. Significa dizer que quanto mais imparcial ele for, maior e melhor será a sua condição de julgamento. Então, a gente tem uma ideia de que a imparcialidade, ou seja, a ausência de emoção, a ausência de colocar-se na situação, a ausência de permitir que o seu sentimento faça parte do julgamento, é basicamente a função de em fazer o direito da melhor maneira possível. Então, a gente está acostumado, nós como juristas fomos acostumados a estudar o direito como uma ideia de que ele deve predominar, a razão deve predominar em detrimento da própria emoção. Basicamente, eu posso estar muito equivocada, mas eu tenho para mim que isso é quase que um conceito do que a gente costuma entender e compreender o direito desde a nossa origem da compreensão do ser direito, né? Que o justo, ele está assimilado, ou ele está voltado para a imparcialidade, e o injusto está voltado para aquilo que é parcial. Quando um juiz ele atua numa decisão de maneira parcial, ele está sendo injusto, porque ele está tomando para si uma decisão que envolve os seus próprios interesses.
que envolve a sua própria função de ser. Então, o juiz ele segue um caminho que pode beneficiá-lo ou beneficiar alguém que lhe seja favorável. Então, por isso ele se torna um juiz injusto, ele aplica uma decisão injusta. E, basicamente, isso essa análise ela está vinculada diretamente a uma ideia de bem e mal. Porque se um juiz ele é justo, ele está ligado a uma ideia de ser um bom juiz, ele está fazendo bem. E se ele é um juiz injusto, ele está fazendo uma ação de ser mal, ele está sendo um juiz mau, atuando de maneira má. E como é que se faz uma aplicação compreendendo o direito nessa sua obrigação de imparcialidade, que deve estar vinculada àquilo que é bom, àquilo que é justo? Como é que a gente utiliza e aplica isso no direito atual, compreendendo que o direito ele pode ir um pouco além, ou seja, seguindo o nosso título ali, como compreender o direito na sua pós-racionalidade, ou seja, na pós-razão. A ideia é possível? É possível na figura do espectador judicioso. Esse conceito foi criado por Adam Smith, e esse espectador judicioso, ele é diferente, por isso que eu digo que a gente precisa pensar um pouquinho fora da nossa caixinha, porque a ideia é que ele não só pode utilizar as suas emoções, como ele deve utilizar suas emoções. Ou seja, ele não está privado de utilizar suas emoções para aplicar no momento da sua decisão. Quando ele utiliza o direito, quando ele quer aplicar a justiça, ele deve utilizar das suas próprias emoções para conseguir compreender a situação do outro. Ou seja, como eu tenho usado o exemplo e o autor utilizou muito o exemplo do juiz, o juiz, quando ele se coloca na figura do espectador judicioso, ele consegue se colocar na posição daquele que está sofrendo o mal do direito, ou seja, aquele que está sofrendo a problematização do direito. E se o juiz consegue se colocar na posição de todas as partes, de todas as partes que estão vinculadas ao processo, ele consegue atuar com compaixão. E a compaixão traz para si não a ideia de imparcialidade, porque eu não posso colocar os meus interesses pessoais, mas eu tenho compaixão por entender cada uma dessas partes e o que cada uma dessas partes estão vivendo nesse momento. Nessa condição, o juiz ele tem uma oportunidade de julgar de maneira mais justa, ainda que aquele tipo de justiça não esteja vinculado diretamente àquela ideia de qualidade de bem e mal. Ele está se colocando numa posição de entender cada uma das partes, entender as próprias emoções, não utilizá-las para a decisão, mas entender como cada uma das partes consegue se sentir naquele momento, e por esse motivo ele consegue aplicar uma decisão justa. Então, para essa ideia, esse conceito criado por Adam Smith, significa dizer que o espectador judicioso ele se coloca na posição daquela pessoa que está vivendo o problema jurídico do momento. E fazendo isso, ele consegue aplicar um julgamento com maior compaixão. Basicamente, aqui lendo para vocês, eu não sei se está tão pequeno a ponto de não conseguir enxergar, ele menciona aqui que o espectador judicioso pode convocar informações de sua história pessoal, sem, contudo, tornar sua decisão tendenciosa. Ele está disposto a se colocar no lugar daquele envolvido na situação problemática. Ou seja, eu consigo entender a dor, porque eu já senti uma dor, eu já senti a dor do roubo, eu já senti a dor da separação. O fato de eu trazer essa dor para o meu momento de julgamento não significa que eu vou ser tendencioso na minha decisão, mas significa que eu vou atuar com compaixão na minha decisão. Basicamente, é isso que Adam Smith tenta trazer nessa ideia de espectador judicioso. Dando seguimento a essa ideia de espectador judicioso, o autor traz para a gente a possibilidade dos poetas como juízes. Porque, voltando para aquela nossa noção de que os juízes atuam de maneira imparcial, quem trabalha com advocacia está um pouco ligado a essa conexão e tem ideia do quanto os juízes são rígidos, em regra, são muito rígidos, assim. Falar com o juiz, inúmeras audiências no nosso trato do dia a dia, por muitas vezes é inclusive agressivo. Então, os juízes têm e claro que isso não é uma regra,
mas assim, os juízes têm um posicionamento de ser muito firmes, muito rígidos. E isso é exatamente o inverso do que o autor traz para a gente como uma ideia de juízes como poetas. Essa ideia, essa idealização de poetizar o juiz, ela é trazida por Nussbaum, que traz a sensação, a ideia de que o juiz ele deve buscar a empatia em cada canto do seu processo. Porque quando ele faz isso, quando ele se coloca no lugar ali de espectador judicioso, ele não só está julgando, mas ele está compreendendo. O autor, inclusive, utiliza muito da poesia para explicar. Porque ele diz que assim como o sol, quando reflete em algum espaço, ele consegue iluminar absolutamente todos os cantos daquele espaço. Um juiz, quando ele se coloca como um juiz poeta, ele igualmente consegue iluminar todos os cantos de um processo que, se ele estivesse num posicionamento mais rígido, provavelmente não conseguiria. Então, basicamente, a ideia trazida por essa ideia idealizada por Nussbaum é trazer uma sensação de que o juiz ele pode utilizar, sim, da emoção para trazer um julgamento mais empático. Porque quando ele faz isso, ele não está deixando de ser um juiz justo. Pelo contrário, ele está buscando cada vez mais a justiça por conseguir compreender, se colocar no lugar daquele que está sendo julgado, ou seja, daquele que está sofrendo a problematização, seja ele autor ou réu de um processo. Ele consegue se colocar nos dois polos, porque ele é ser humano. E sendo ser humano, ele tem sensações. Novamente, ele pode trazer as suas sensações, os seus sentimentos para si, sem, contudo, tornar o seu julgamento tendencioso. Basicamente, o resultado aqui, como uma compreensão, o resultado é entender que o juiz, como poeta, é um juiz que se torna um juiz humano, um juiz humanista. Ele busca a resolução do processo com a melhor da sua qualidade, utilizando para si aquilo que ele consegue entender como também sensibilidade. Mas isso é possível para o direito, quando a gente imagina colocar essas emoções, quando a gente imagina misturar as sensações e os sentimentos do direito, porque a gente, em regra, não está acostumado com esse direito que a gente deve utilizar a razão e a emoção. Eu costumo dizer, inclusive, que advogado, quando escolhe a profissão da advocacia, ele tem que ser parcial. O advogado ele não pode ser parcial. Inclusive, falei hoje com um cliente que me perguntou: para quem você advoga? Você advoga para reclamante ou você advoga para reclamado? E eu respondi: eu advogo para quem me paga. Então, faz sentido que o advogado tenha que ser parcial, ele tem que buscar a sua parcialidade para buscar o melhor aspecto do cliente. Mas isso não deve acontecer quando a gente está falando de decisões que são públicas, decisões que alteram a vida das pessoas. Um juiz, quando ele se coloca na posição de juiz, ele tem que estar diretamente vinculado com a sua obrigação de conduzir um processo na melhor condição, de trazer justiça para as partes. E nem sempre justiça para as partes é conquistada de uma maneira rígida, sem considerar emoções que são, queiram ou não, imposições da vida do ser humano. Nenhum ser humano, ainda que queira e seja o mais treinado possível, consegue vivenciar qualquer experiência da vida sem sensação, sem sentimento. Então, basicamente, o que o autor tenta trazer para essa nossa leitura é a ideia de que é possível conduzir o direito na condição de utilizar não somente a ética ou a nossa cultura de ser muito racional, mas também trazer para o direito a ideia de você usar sentimentos e sensações. Isso, para mim, é quase que me obrigar a pensar fora da caixinha, porque eu, pelo menos, cresci dentro da academia jurídica entendendo que um juiz ele tem que ser 100% imparcial para qualquer julgamento dele, que ele não pode usar das emoções, e quando ele usa das emoções, ele, inclusive, está sujeito a uma nulidade de decisão. E já o que o autor traz aqui é o inverso desse posicionamento, é trazer a ideia de que o direito não só pode, como deve estar vinculado à emoção, porque o ser humano não é separado da emoção. O ser humano ele não consegue existir
sem existir a sua emoção. Então, a ideia é trazer, a ideia de desafio está vinculada diretamente a isso, a compreender que o direito ele deve ser tratado, é claro que numa perspectiva de muita mudança e inovação, ele deve ser tratado como uma filosofia que busca resolver problemas mediante a humanização, ou seja, o juiz deve se tornar um julgador humanizado. Já me deparei, e aí eu trago um exemplos específicos da minha própria vida acadêmica e da advocacia, eu já me deparei com juízes tão amáveis em audiência, tão queridos, que tornaram a audiência assim, memoráveis para mim. Mas eu também já trabalhei com juízes que tornou a audiência tão agressiva que, bem como, igualmente a outra, se tornou memorável para mim. Sem dúvida alguma, as duas audiências que eu participei vão ficar para sempre na minha história, e as duas me fizeram evoluir, com uma diferença. Uma delas, eu pedi nulidade da sentença que foi concedida, e foi certamente aquela em que o juiz foi extremamente agressivo. Eu não estou dizendo que o juiz atuou fora daquilo que lhe foi imputado a fazer. Ele era um juiz rígido. E está tudo bem, é a maneira dele ser. Mas ele poderia compreender que colocar emoção e compreender que o que ele estava fazendo para as partes, se ele tivesse essa capacidade no momento de se colocar no posicionamento das partes e entender como elas estavam se sentindo naquele momento, certamente a ação dele seria diferente. Então, basicamente, essa leitura que Nussbaum traz para a gente é exatamente desafiar a escola jurídica, ou seja, desafiar as novas ideias, as novas pessoas que vão estudar o direito para aprender a aplicar o direito mediante a utilização das próprias emoções também, muito embora isso não exclua a ideia de imparcialidade. Eu posso utilizar as minhas emoções sem, contudo, ser parcial. Basicamente é isso. Trago ali uma leitura exemplificativa, porque isso faz compreender bastante um resumo complexo, um resumo completo desse capítulo 5, que foi o capítulo sobre o qual eu fiquei responsável. Seguinte, a justiça para o caso só será possível se o juiz for capaz de compreender as demandas das partes sob o ponto de vista das próprias partes. Então, não cabe a mim ser apenas juiz e entender de lei. Eu preciso entender da emoção da parte, eu preciso entender o que a parte está sentindo e como a parte, como o processo, como a justiça poderia ser melhor aplicada se eu conseguir compreender a emoção e me colocar no lugar daquela parte que está vivendo aquele momento problemático judicial. Basicamente, o capítulo diz isso, e era mais ou menos esse resumo que eu tinha para trazer a vocês sobre o capítulo. Bom, gente, tem um tempinho aí. Vocês gostariam de fazer alguma indagação? Eu queria fazer uma provocação para Maiara. Pode fazer, Como professora que Karine. seria, na prática, como a gente traduziria essas proposições do autor na docência? Como que você acha que seria possível, sem ferir os sentimentos dos próprios estudantes, né? Que já são, como você mesma falou, educados e educadas dentro de um padrão de formação. Na prática, tu acha que isso seria possível ou não? Sem dúvida, professor, da mesma maneira que a gente é educado a entender e compreender que o direito ele deve ser aplicado de uma maneira imparcial, a gente também pode compreender e entender que ele pode ser aplicado de uma maneira emotiva. Não tão distante de aplicar essa compreensão para o aluno, a gente pode ter exemplo dentro da própria sala de aula. Quando, por exemplo, um aluno que compreende muito bem uma leitura criminalista, mas é péssimo em direito do trabalho. Não significa que ele é um péssimo aluno, significa apenas que ele tem um desenvolvimento melhor, e eu, como professora de direito trabalhista, vou entender que ele não vai ser o meu melhor aluno trabalhista, mas ele vai ser um excelente aluno de penal.
basicamente é conseguir compreender, me colocar na posição do aluno, sentir o sentimento dele, e isso seria um exemplo super cru e nítido para o aluno entender que as emoções podem ser sentidas assim no momento de julgamento. Por exemplo, um segundo exemplo que eu poderia utilizar para trazer essa noção, esse tirar o aluno fora da caixinha, né? Numa prova, num dia de avaliação. Aconteceu inúmeras vezes, inclusive, aqui me veio um exemplo imediatamente, quando eu fui a oradora da minha turma na minha formatura, e eu lembrei de um caso específico de uma prova final, que uma colega minha foi fazer a prova, tendo recebido a notícia do falecimento do pai há exatos 20 minutos. Como aquela aluna estava fazendo aquela prova final? Então, utilizar a ideia de me colocar na posição do outro é uma possibilidade de fazer o outro entender, porque não adianta, todo mundo em algum momento vai precisar se colocar na posição do outro, porque em algum momento você vai precisar disso. Então, explicar o direito, ensinar o direito nesse posicionamento de utilizar a emoção, ele é possível, mas é claro que isso precisa ter uma limitação, para que se compreenda que utilizar a emoção é uma maneira de trazer empatia para o julgamento, é uma maneira de trazer empatia para o direito, não tornar o direito uma administração parcial por causa da emoção. Então, teria que, sem dúvida, utilizar isso com muito cuidado. É por isso que a leitura ela ainda é muito nova. Eu, pelo menos, estou finalizando o mestrado, eu não tinha lido nada parecido com isso, nada parecido com a ideia de trazer emoção para a justiça. Então, assim, é claro que as coisas elas se constroem aos poucos, não são ideias que são jogadas e lançadas na expectativa de serem construídas de repente. Então, assim, é uma leitura que exige muito desenvolvimento ainda, tanto por quem aplicaria essa matéria, quanto por quem teria que absorvê-la. Mas eu entendo que sim, seria 100% passivo apresentar essa ideia de emoção dentro do direito para o aluno em sala de aula, sim. Muito bem, Maiara. Bom, então, o seu tempo está no limite já. Então, depois a gente tiver alguns outros comentários, aí o pessoal pode retomar e discutir, porque é muito interessante mesmo, tá bom? Tá bom, Maiara? Obrigada. Então, vamos ao Hélio agora, né, Hélio? Tem a palavra, por favor. Bom, primeiro, eu não sei compartilhar aqui o PowerPoint, eu tenho essa dificuldade. Hoje o professor Santos estava dizendo que é coisa de velho. Eu realmente, como já estou mais velho, tenho dificuldade de fazer essas coisas, de compartilhar aqui. Eu não sei como é que compartilha aqui. Eu mandei até no chat aí, se alguém puder me ajudar, como a colega Camila me ajudou mais cedo, se alguém puder botar para mim os slides aí. Eu normalmente nem uso slide. Quer? Está no ar? Tá. Perfeito, vou compartilhar para você. Camila sempre me salvando. Então... Só um minutinho que eu estou abrindo. Vocês estão visualizando? Pronto. Sim, Camila. Ótimo. Bom, a nossa exposição de hoje, ela tem por objeto esse texto de 2 alunos de mestrado da GV, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Daniel Leibs Ugman e Frederico Silva Bastos, que nos trazem uma visão deles, uma visão fruto da experiência pessoal e fruto
da experiência de amigos, como eles próprios declaram, sobre a escolha por trás do método, as contradições, incongruências e patologias do ensino jurídico no Brasil. Pode passar aí, Camila, um pouquinho. Então, parte-se de uma visão inicial do que seria a função declarada das universidades e a função efetivamente desempenhada. Então, o que se tem uma expectativa e o que se tem de realidade. Então, essa expectativa e essa realidade impactando na dinâmica das aulas e nas relações entre professores e alunos. E, para desenvolver isso, nos é trazida a figura de um aluno imaginário, um aluno que seria um aluno mediano, um aluno interessado, um aluno dedicado, que teve aprovação escolar com êxito, com alguma facilidade, e que ingressa numa boa faculdade, numa faculdade respeitada da sua cidade. E o faz no curso de Direito. E escolhe o curso de Direito como consequência do seu interesse pela leitura, pelo debate, pela esperança de um sentimento de justiça e admiração das carreiras jurídicas. E traz também, dentro dessa escolha, coisa que o jovem enfrenta e sempre tem, de forma geral, essa expectativa, uma indecisão peculiar da idade. E esse aluno imaginário se vê iniciando o curso de Direito com as suas inseguranças, com as dúvidas, mas com interesse, com ânimo, e com a expectativa de ter um curso que atenda aos seus anseios e às suas ideias preliminares de uma libertação de uma aula, daquelas aulas maçantes, obsoletas do ensino fundamental, daquela visão do professor como entregador de conhecimento puro, e passa esse aluno a ter a visão de uma ideia de aulas empolgantes e reflexivas, de conteúdos interessantes, conteúdos provocativos, e essa é a expectativa do aluno quando senta no seu início de curso para receber os primeiros ensinamentos, as primeiras aulas. E o que acontece? O que acontece é que esse aluno se vê confrontado com aquele vocabulário prolixo, que dizem os autores, da maioria dos professores, e se vê, desde logo, liberto que foi recentemente de um ensino fundamental, de um ensino médio, se vê incompreendendo um juridiquês. Aqueles termos robustos, aqueles termos que o direito tem, e que lhes são, desde logo, transmitidos, transformados em linguajar comum, e ele se vê perdido com essa linguagem, se vê despreparado para absorver e entender o linguajar jurídico. Mas esse aluno imaginário pensa consigo que vai haver naturalmente uma adaptação, porque ele, desenvolvendo-se ao longo do curso, tomando familiaridade com as expressões, ele vai ter maior facilidade em lidar com essas palavras e com esse vocabulário jurídico. E esse aluno continua o seu curso, vai se desenvolvendo e tem aprovação nas matérias sem maiores dificuldades. Observa vários professores com provas sem complexidade e semelhantes ou idênticas aos anos anteriores. Esse aluno conversa, dialoga com alunos de períodos subsequentes e vê que essas provas, esses trabalhos, são basicamente idênticos ao que foi passado no ano anterior, que o professor sequer se deu ao trabalho de inovar ou de trazer matérias ou trabalhos não trazidos ainda em anos anteriores, semestres anteriores. E essa presença nas aulas ele compreende até como dispicienda, não só porque não precisa da presença na aula para aprovação no curso, como talvez porque muitas vezes a presença sequer é cobrada. Então, não há a cobrança o controle de frequência, e aí, por essa razão, esse aluno se vê sem entender muito até qual é a razão de estar ali presente. E aí se depara também com a falta dos professores, que seriam os professores designados, que acabam substituídos por monitores
ou mestrandos, ou doutorandos, ou ainda por colegas de escritório. E aí verifica mais adiante que alguns trabalhos e provas sequer são lidos ou corrigidos. E alguns professores chegam a atribuir notas baixas e aleatórias a todos os alunos, sem sequer realizar a correção. Participa de seminários arrastados, de aulas longas, de doutrina estrangeira, que ele sequer compreende, e traz em si ainda mais uma sensação de inutilidade plena da frequência a essas aulas. Essas tentativas de questionamento feitas por ele e por seus colegas, elas são como que um mecanismo de defesa pelos professores, objeto de refutação com conceitos prontos e não reflexivos. Não há sequer a abertura de espaço para um diálogo, para uma conversa, para uma busca de um entendimento mais profundo, e isso causa-lhe um incômodo, causa-lhe uma sensação de tristeza e insatisfação bastante grande. E aí esse aluno se vê chegando nos sexto, sétimo período da faculdade, e aí vai buscar o estágio profissional, e aí ele se renova. E ele se renova com a expectativa, com ânimo, e a dúvida entre a interação prática com a teoria. Porque ele, desde logo, percebe que aquela prática que ele começa a exercer, ela não tem nada a ver, ou ela tem muito pouco a ver com o que ele desenvolveu nas suas aulas teóricas. Então, resta a dúvida entre a interação da prática com a teoria e sobre quem não seguia quem. Se é a teoria que não segue a prática ou se é a prática que não segue a teoria. E essa perplexidade no exercício prático lhe traz a esperança de que, pelo menos com o desenvolver do seu estágio, possa ele, sim, ter um melhor desempenho estudantil, e aí, nos últimos períodos, aí sim a faculdade se voltar para algo mais prático, algo mais focado na vida profissional. E o que ele verifica é que continua havendo um pouco prazer intelectual no curso e que ele só se sente mais realizado com as suas pesquisas próprias, com a monitoria que acaba exercendo e com concursos dos quais participa para artigos científicos. E a frustração lhe toma por completo, ele se vê totalmente desapontado com o desenvolvimento do seu curso de Direito, chega aos últimos períodos tendo que escolher o trabalho de conclusão de curso, o TCC, e nos vê no TCC, passa pelo confronto da ideia de inovação, que ele quer desenvolver temas novos, e aí ouve dos professores ou dos orientadores que deve se limitar, que TCC não é para inovar, e que deve se limitar à lei e aos conceitos jurídicos pré-estabelecidos, que se quiser inovar, se quiser trazer conceitos próprios, se quiser pensar, se quiser desenvolver ideias, que o faça por ocasião de um futuro mestrado, de um futuro doutorado, mas que no trabalho de conclusão de curso há de trabalhar com aqueles conceitos legais, aqueles conceitos pré-estabelecidos que lhe foram transmitidos. E aí esse aluno se submete. Ele desempenha, trabalha com o seu trabalho de conclusão de curso através dessa visão de submissão, e aí não pensa, e aí desenvolve o trabalho de acordo com aquilo que leu, do que aquilo que já estava pronto, de acordo com o texto expresso de lei, e obtém, e chega à obtenção do seu grau de bacharel. E aí vem a noção da faculdade como farsa. Eu só sei que nada sei. Obtive o título de bacharel em Direito e não estou pronto nem para o exercício pleno de uma profissão de advogado, nem para um concurso público. E essa frase de só sei que nada sei, que, abrindo-se um parênteses, se atribui a Sócrates, mas que os estudiosos de filosofia dizem que Sócrates nunca proferiu, mas o fato é que essa frase de só sei que nada sei acaba tomando conta daquele estudante que acabou de se formar. E essa narrativa hipotética que nós acabamos de ver, ela traz à baila a discussão do papel atual da Faculdade de Direito.
Então, nós temos, na visão dos autores, jovens, recém-formados, que estão como mestrandos na Fundação Getúlio Vargas, uma boa faculdade, uma excelente formação de mestrado, eles têm a visão do papel atual distorcido da universidade, do curso de Direito, apenas como modelo de certificação e networking. Então, para que serviria a faculdade? Serviria só para a obtenção de uma certificação, de um diploma e para a formação de relações pessoais. Essas relações pessoais que até lhes trariam utilidade na vida. Amanhã um deles seria juiz, o outro seria promotor, o outro seria advogado, o outro seria professor, o outro seria auditor fiscal. Então, essa relação, esse networking até lhes seria útil. Mas a visão da faculdade, transmissão de conhecimento, transmissão de pensamento, aquela visão ideal, aquela função declarada, estaria substituída por uma função efetiva, que seria uma função totalmente distorcida de certificação e relação interpessoal. E essa avaliação das provas estanques em desfavor da atividade evolutiva do aluno, uma atividade de memorização privilegiada em relação ao raciocínio, todos esses aspectos estariam a prejudicar o curso de Direito do Brasil. A falta de seminários, debates, entre outros trabalhos, fazendo com que as aulas sejam meramente expositivas, sejam aulas maçantes, cansativas, aquelas aulas cansativas e maçantes que se reclamava no ensino fundamental e médio e que continuam presentes na universidade. E esse certificado para que serve? Ele serve como habilitação para concurso público, para ingresso na advocacia. Ele acaba ganhando maior ênfase que o conteúdo. Então, o diploma, que é o fim, acaba sendo maior que o meio, maior do que o curso de Direito. E aí esse distanciamento entre as aulas teóricas e a preparação para a vida prática jurídica, ele se torna sempre mais evidente no momento de conclusão de curso. E aí se tem a necessidade de um saber prático, equivalente ao técnico, e o que verificamos, segundo eles, são estágios não fiscalizados ou precariamente fiscalizados. Então, há uma diferença muito grande entre a teoria e a prática. Há um despreparo e um sentimento de insegurança grande do profissional que obtém o seu certificado, obtém o seu diploma de direito. Os professores, em grande parte, não são de dedicação exclusiva, e isso contribui para o distanciamento da universidade e para enaltecer ainda mais a função certificatória, através de um reforço, de que termine a faculdade e obtenha o sucesso desse professor. Já que o professor não é de dedicação exclusiva, ele tem uma outra profissão, da onde ele provavelmente vai receber rendimentos muito maiores do que atuando na vida estudantil. E então atua em sua vida prática como advogado, como procurador, como promotor, como juiz, como auditor fiscal. E aí, assim atuando, ele estimula aquele aluno a entender que o objeto é esse mesmo, é a obtenção de um diploma para que seja igual a ele, que é um professor que dá aula em universidade, mas que tem uma outra função, da qual aí sim retira seu sustento, retira o seu sucesso profissional. Então, a forma correta de pensar acaba sendo que o ensino é a forma defendida do sucesso de quem ensina. E aí trazem eles essa estatística de 1.210 faculdades de direito, mas só 90 recomendadas pela OAB, que são dados de 2011. Então, essa certificação acaba facilitando esse networking, acaba facilitando os contatos, a vida acadêmica se estende para os bares próximos, as aulas ficam mais vazias, porque o saber jurídico é buscado mais fora do que dentro da universidade. Então, a vida estudantil acaba ficando sem sentido. E quais são as soluções que eles, como jovens, idealistas, eles enxergam, trazendo à baila também noções que Henrico Marcos de Diniz de Santos e Mariana Fischer Pimentel Pacheco traziam em 2012. Atribuição de efetivo papel à universidade ao descrito no decreto 5773 de 2006, ou seja, uma indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Uma maior atividade de pesquisa, uma maior atividade de extensão, uns trabalhos
mais focados na congregação dos alunos e no trabalho feito pelos alunos, e não a visão estanque do professor como transmissor do pensamento. E aí temos os 10 mandamentos da docência. Não há docência sem discência, tem que haver rigor metodológico, tem que haver respeito ao saber dos educandos, tem que haver criticidade, tanto quanto ao tema proposto, como pela própria atividade desempenhada pelo docente. Tem que haver ética e estética. Então, não há de existir uma preocupação moral, como também uma preocupação estética com a apresentação das aulas, com a fluidez das aulas. Então, isso há de existir também na docência. A exemplificação com corporificação das palavras, e não exemplos vazios, exemplos sem sentido. Então, uma busca de uma exemplificação corporificada, material. A aceitação do risco, do novo e da rejeição à discriminação. Então, o professor, na visão deles, tenderia sempre a reagir ao novo, reagir ao risco, e aí se colocar na sua visão de conforto. E rejeição à discriminação. Então, é importante não ter uma visão discriminatória. Desenvolvendo uma reflexão crítica sobre a prática, porque só com a reflexão crítica sobre a prática e não a crítica em si mesmo é que nós chegaríamos a uma docência melhor, a uma evolução dos cursos de direito. E não há mera ênfase na preocupação de transferir conhecimento, até porque o conhecimento é adquirido durante o curso e através da convivência, e não nessa atividade estanque do professor de transferir conhecimento como se o conhecimento só a ele pertencesse. E diante dessas visões, diante dessas colocações, já estou me aproximando dos 20 minutos regulamentares, eu faço algumas críticas. Eu acho que são alunos jovens, idealistas, mas que estão, sim, em um curso de excelência e, como entraram no mestrado da Fundação Getúlio Vargas, certamente tiveram uma boa formação. E eu acho que o texto, em que pese nos trazer muito a pensar, até porque traz a visão do discente e não do docente, ele particulariza os problemas do ensino jurídico quando o problema é do ensino em geral. Então, o que acontece hoje? Vamos demonizar os professores, vamos demonizar as universidades, mas vamos esquecer que o ensino médio fundamental já é muito falho, que os alunos chegam na universidade com uma deficiência, às vezes, muito forte, até do português, do idioma nacional, da linguagem, de compreensão, de entendimento. Então, isso dificulta muito, efetivamente, uma mudança de modelo. Mudar um modelo de ensino quando não se tem o preparo para aquilo, como não se tem a maturidade. Esquece que o aluno entra muito jovem, 17, 18 anos, e realmente não tem a capacidade, nós não tínhamos aos 17, aos 18 anos, a capacidade de termos a maturidade para entender o trabalho de grupo, para entender um seminário, com a responsabilidade que exige, com a partilha de tarefas. E essa concentração na visão dos docentes apenas, e não nos discentes, eu acho que é uma falha fundamental de raciocínio, porque, efetivamente, há de se observar também o grau de interesse, o grau de vontade, o grau de preparo e de maturidade que os alunos que ingressam numa graduação, diferentemente do que ocorre num curso de mestrado ou doutorado, onde já se está mais velho, onde já se traz uma bagagem muito maior de vida, de emocional, uma bagagem de conhecimento jurídico mesmo. Então, por isso, realmente, é difícil se exigir que, como há nos cursos de pós-graduação, seja lato, seja estrito sensu, se tenha uma maturidade, se tenha as atividades que se desenvolvem num curso de graduação. Então, o curso de graduação, efetivamente, tem maiores dificuldades para isso. E também, a outra crítica é o desconhecimento da utopia de um ensino universalizado de qualidade em um país de dimensões continentais, com desigualdades socioeconômicas relevantes. Como vamos falar o ensino, e não é só o jurídico, vamos falar um ensino melhor, de uma forma geral, se nós não temos profissionais capacitados nem para transmitir, nem para receber. Então, sejam docentes ou sejam discentes. Faltam também acesso a instrumentos de pesquisa, como materiais, computadores, internet. Então, a pergunta que eu faço é: melhor não ter o ensino deficiente do que ter? Então, o ensino deficiente, em que pese deficiente, ele faz o seu papel, ele desempenha um papel. E também é melhor tê-lo
e, claro, buscar aprimorá-lo do que não tê-lo. Então, com essas palavras e com essas dúvidas, eu encerro aqui minha explanação. Obrigado. Mas passei 1 minuto só, professor, tá? Que eu marquei aqui. Tá bom? Tá perdoado, viu, Hélio? Tá perdoado. Não sei se eu tenho esse poder de perdoar alguém, né? Não sei, mas está perdoado. Então, vamos à nossa avaliação, né? Em ato contínuo. Vamos começar pelo Bruno. Bruno, sua avaliação. Avaliação não, os seus comentários. É mais empático falar assim, né? Tá bom? Esses dois fica difícil avaliar, né, professor? O Hélio, da nossa linha de pesquisa, a Mayara também, hoje mesmo fez algumas apresentações com a gente, então é sempre bem tranquilo de entender as apresentações deles, as falas e tal. Eu não tenho nenhuma observação, professor, assim, negativa sobre as apresentações, na verdade, só parabenizar os dois, tanto a Mayara, eu acho bem legal o jeito que ela faz as explicações. Na verdade, eu gosto ela vai mudando a entonação da voz e tudo mais em alguns momentos, começa de uma forma bem calma. Aí, por outro lado, o Hélio, ele já é bem mais enérgico, né? Ele faz a gente dar uns pulos da cadeira aqui às vezes, mas, como eu falei, nenhum comentário negativo. Eu achei excelente as duas apresentações, as duas aulas. Muito bem. Andriele, por favor. Oi, professor, boa noite, colegas. Hoje parece que foi meio que iguais, assim, né? A Mayara e o Hélio, eles colocam um tom de voz muito forte. O Hélio, eu tive que baixar um pouquinho o meu volume, não sei se é porque eu tô com dor de cabeça, porque o dia todo com aula, mas eu achei assim, seria uma ponderação só, em meu ver, desculpa até, Hélio, mas eu acho que ele gritou algumas vezes, um pouquinho, porque entre o professor falar e daí, de repente, né, destonar a voz, mas hoje me pareceu assim que ele gritou o tempo todo. Não é o estilo de professor, mas não leve como crítica. Talvez você estava longe do computador, alguma coisa, mas eu achei assim que foi muito alto. E os dois fizeram slides, Mayara foi perfeita nos slides dela, foi a cor, ficou muito bem feita, só que nela eu achei que foi mais uma questão assim de palestra, ao invés de aula. O tom de voz dela é um tom de voz mais de palestrante, não de professor que dá aula. De repente, eu teria talvez até vergonha em interrompê-la e fazer alguma pergunta, talvez deixaria para o final da aula pegar ela separado. Eu não teria capacidade, talvez, de interrompê-la como minha professora e perguntar alguma coisa no meio da aula dela, né, da aula expositiva dela. Eu achei assim que ela palestrou. Eu acho que seriam essas ponderações negativas, mas as positivas são, tanto a Mayara quanto o Hélio fizeram os slides. A Mayara, ela tem um tom de voz muito bom, então o português dela é curitibano, então dá para a gente, né, ver o que ela realmente está falando e entender as palavras. Tem alguns professores que você começa a ouvir, você não sabe se ele está juntando uma palavra na outra, mas eu acho que foi bem expositiva, deu para entender muito bem, tanto que quanto um quanto o outro falaram, foi muito bem. Seriam essas as ponderações, professor. Obrigada. E Andriele, muito obrigado, né? Vamos a Bárbara. Bárbara. Bom, tem duas. Bárbara Rosa, então, por favor. Boa noite, pessoal. Peço desculpas que eu tive que buscar meu filho na escola, acabei chegando atrasada. Vi só o restinho ali da apresentação da Mayara. A do Hélio eu já consegui acompanhar mais, mas eu não vou fazer nenhuma consideração, nada. Eu acho que cada professor tem um estilo e a gente respeita, né, a forma como cada um. Eu, por exemplo, né,
Eu posso falar de mim, eu falo rápido, tem que esperar o aluno terminar de responder, tipo assim, né? Não sou muito, né? Faço os slides, deixo uma corzinha levinha, assim, né? Esse é o meu estilo, né? A Maiara tem o dela, o Hélio dele, eu não tenho, assim, nem ponderações, nem críticas, eu acho que cada um acaba desenvolvendo aquele estilo que faz parte de si também, né? A gente tenta sempre melhorar, claro, né? Evoluir um pouco mais, aperfeiçoar um pouco mais, mas acho que é mais conhecimento, algum método, alguma técnica, mas cada um tem o seu estilo, e eu acredito que a gente está aí para isso mesmo, para aprender e cada vez mais evoluir. Seria isso, professor. Muito obrigada. Ok. Muito obrigado, Bárbara. Vamos para outra Bárbara, né? Por favor. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero pedir desculpa porque eu não assisti a apresentação da Maiara, porque eu tive um lapso que eu achei que a aula começava às 7 horas. E aí eu entrei achando que eu estava no horário certo, e aí agora, quando o Bruno começou a falar, eu descobri que eu não estava. Então, eu não consigo comentar o dela, porque eu acabei não vendo, eu entrei quando o Hélio já estava falando. Eu acho que o Hélio ele fala com muita propriedade, de fato, ele convence de que ele entende muito do que ele está falando, mas eu concordo um pouco com o que a Andriele falou, eu acho que a ideia da entonação é que você consiga dar um ponto, demonstrar de uma forma que aquilo é importante. E aí, quando você está sempre num nível muito alto, a gente acaba não conseguindo perceber o que é um pouco mais relevante, o que não é, enfim. Então, acho que acaba ficando um pouco no mesmo tom e um pouco alto, mas eu acho que, como também a Bárbara falou, que cada um tem a sua forma de apresentar e de didática, e acho que também, assim como a gente tem facilidade ou dificuldade com certas didáticas dos professores. Então, mas eu acho que seria isso. Acho que é um desafio e é uma coisa é uma experiência muito legal da gente poder ouvir um pouco, né, também, como a gente apresenta. E é isso. Obrigada, professor. Ok, Bárbara. Aletheia, por favor. Boa noite a todos. Conseguem me ouvir? Então, começando pela Maiara, eu já falei isso para ela e falo para vocês. Eu gosto muito do jeito que ela dá aula, ela mostra segurança, ela tem uma postação de voz muito boa, ela consegue oscilar de modo que certamente ninguém vai dormir na aula dela. Gostei da mistura entre o que ela comentava e os slides. Achei que ela conseguiu conciliar as duas coisas de uma maneira bastante didática, né? E falando em didática, eu acho que esse é um ponto forte da Maiara, porque ela consegue estimular dúvidas em você e já te ensina, dar a resposta, porque na medida que a gente é provocado a ficar em dúvida, você aprende mais, né? Então, gostei muito da apresentação. Com relação à apresentação do Hélio, não tem muita novidade, né? O Hélio já tem cancha, então ele vai muito bem, ele é bastante impetuoso, apaixonado, então você vê ele fazendo a apresentação com muito vigor, com muita vontade, então dá a sensação de que, e mostra que ele se preparou, que ele sabe o que ele está falando, que ele chegou para dar aula mesmo, ele não cumpre tabela, assim, então eu acho que é muito... o ponto forte dos dois apresentadores de hoje, sim, é a segurança, e quando você é seguro, você convence melhor. São essas as minhas considerações, professor. Agradeço a oportunidade.
Ok. Camila, por favor. Boa noite a todos. Então, eu gostei muito da aula da Maiara, ótima entonação, uma segurança, tudo muito perfeito, muito confiante, tinha domínio. Como a Letéia falou, você ficava criando dúvida, mas quando você pensava em... Você já trazia a resposta, então o aluno não precisava te perguntar, você já criava o questionamento e dava a resposta ao aluno. Mas um comentário que a Andriele fez me fez pensar depois. Realmente, eu não interromperia a tua aula e nem a do Hélio. Vocês dois são professores, eu acho que vocês iam dar aula tipo, o tempo inteiro sem ninguém perguntar. Que vocês são apaixonados. Então, você vê que vocês estão falando com... Desculpa a palavra, mas falando com tesão da matéria. Então, você não ousa interromper o professor, porque tá boa a aula. Então, eu acho isso ótimo. Gostei muito. Se fosse para dar uma opinião construtiva, eu acho que teu slide estava ótimo, maravilhoso. Eu não gosto de slide, odeio aula de slide. Agora, com o professor falar, eu entendi a necessidade de ter. E como eu não gosto, eu não presto muita atenção. Como teus slides estavam muito iguais, eu que não presto atenção, teve uma hora que você trocou de slide, eu nem percebi. Então, talvez para o aluno mais distraído, você trocar um pouco a figura, a cor, talvez, a posição, só para o aluno, opa, mudou o slide, deixa eu ler se tem algo além do que ela está falando, sabe? Só para o aluno se ligar. O Hélio, eu não vou falar do slide, porque eu sei que o Hélio tem essa dificuldade, então já foi, nossa, ótimo você ter feito, o slide estava com espaçamento bom, tamanho de fonte bom, então tá de parabéns, ambos muito bons, assim. Ok, Camila, muito obrigado. Cíntia, tenha bondade. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Eu gostaria de parabenizar ambos os professores pelas apresentações essa noite. De fato, ambos mostraram estarem muito preparados para os trabalhos que apresentaram. Eu fiz breves anotações sobre cada um. Na verdade, adjetivos que eu acredito que podem descrever bem a Maiara, que foi leveza, uma apresentação leve, agradável, né? Então, leveza, uma dicção exemplar e uma metodologia invejável, porque eu consegui seguir a aula dela, deu para compreender muito bem o padrão que ela utilizou de pensamento, foi muito agradável compartilhar desse momento com você, Maiara. E com relação ao Hélio, realmente ele dá sempre as aulas, né, os seminários com emoção, com paixão e, como a Letéia falou, com vigor. Eu particularmente gosto da aula assim, porque o professor não me deixa dispersar nenhum minuto. E a clareza também com a qual o Hélio expõe, eu acho espetacular. E com muita propriedade, de fato, demonstra que se preparou a contento para, além do a contento, para nos trazer o conteúdo, né? Era isso, professor. Era isso, colegas. Parabéns pelas apresentações. Ok, Cíntia. Karen, por favor. Oi, professor. Boa noite a todos. Eu não tenho muitos apontamentos para fazer, eu gostei muito das duas apresentações. Achei que são estilos, de certa forma, parecidos, assim, porque eles são dinâmicos, ambos que apresentaram hoje têm esse estilo mais dinâmico. Com relação a Maiara, eu não tinha percebido, mas, na verdade, eu tinha percebido, mas tinha esquecido de que eu iria falar isso. É a questão dos slides, realmente, uma hora eu meio que me perdi por conta eu não sei se era a cor ou a imagem, tá muito parecida um com o outro. Aí, como eu estava prestando atenção no que ela estava falando, quando eu voltei, eu não sabia se o slide tinha mudado ou não. Então, a única pontuação que eu faria seria com relação a isso. Eu achei que realmente a dicção dela é excelente, ela provocou questionamentos, fez pauses, assim, que eu achei bem legais. E ela foi muito segura no que ela falou e foi dinâmica. Então, o tempo todo que ela falou, eu consegui prestar atenção. Era uma aula que eu não iria dormir, não iria me dar sono.
O Hélio, eu achei que ele tem também esse estilo, mas ele é um pouco mais vigoroso, ele coloca mais energia. E eu acredito que para aulas na faculdade, na graduação, naquelas salas grandes que a gente tem, isso é bem legal, porque aquele aluno que quer dormir não vai dormir. E me provoca interesse em escutar o que ele está falando, porque ele fala com muita paixão. Eu gostei muito que ele construiu uma história, né? Ele começa construindo uma história, e eu fico querendo prestar atenção nessa história, e depois ele desconstrói essa história que ele traz. Então, eu achei bem legal, e não tem muito o que falar, eu sempre faço trabalho com ele, é muito bom, também tenho esse estilo, então eu não tenho muito assim, professor, o que trazer assim. A única pontuação foi com relação a essa questão das imagens serem iguais. Muito bem. Então, Maiara e Hélio, agora eu quero ouvir de vocês como que vocês se sentiram, né? É sempre dentro dessa... Professor, falta eu falar ainda. Eu também. Ou não precisa todos comentar? Sim, claro que sim. Marcianita, tenha bondade, por favor. Então tá bom. Desculpa, é que eu estava esperando, acho que falta mais alguém, e aí eu estava esperando pela ordem alfabética. Então, o que eu até fiquei preocupada se fui eu que não prestei atenção, ou se de fato eles iniciaram já apresentando o tema como se estivesse apresentando o texto para a turma, mas eu senti um pouquinho de falta daquela apresentação, porque eu estou direcionada a visualizar uma apresentação onde quem chega ali para apresentar é um professor novo chegando para os seus alunos e ele se apresenta. Então, eu senti um pouquinho de falta disso. Eu não gosto muito de olhar slides, então eu não fiquei observando os slides, mas eu fiquei observando muito a forma como eles apresentam o tema e o transformar em algo, o assunto em algo muito interessante, trazer uma boa entonação, prender a atenção. Os dois atingiram super bem esse objetivo, então eu quero parabenizá-los. E é isso, professor. Obrigada. Ok, Marcianita, Ludmila, é isso? Ludmila, tenha bondade. Boa noite a todos. Eu quero começar também parabenizando os colegas pela apresentação, pela aula, né? Bom, sobre a Maiara, eu gostei muito do teu jeito de falar mesmo, o jeito de você explicar. E, na verdade, as meninas, tanto a Camila quanto a Karen, pontuaram o que eu ia pontuar, que era só a respeito do slide mesmo. Ao contrário de alguns colegas, eu gosto de slide. Então, eu ia pontuar isso, que realmente, como tinham todos a mesma figura e a mesma cor, quando você passava, às vezes, a gente podia ser que se perdesse, né? Mas, no geral, foi muito boa a sua aula, parabéns. E o Hélio, eu também concordo com o que foi apontado pela Andriele e pela Bárbara. Achei também um tom de voz um pouquinho alto, assim, mas realmente acho que é algo que desperta os alunos, e eu quero te parabenizar por ter conseguido também seguir uma linha de raciocínio que foi fácil de acompanhar o conteúdo. Como os meninos falaram, foi criada uma história, e daí, a partir daquilo, desenvolvido a aula. Então, são só esses pequenos apontamentos mesmo, mas parabéns pela aula para os dois colegas. Então, vamos lá. Maiara? Então, vamos lá. Bom, a princípio, primeiramente, obrigada a todo mundo que comentou, seja qual foi o comentário, a ideia é de crescimento, né? Mas eu vou confessar que a todas as meninas que mencionaram sobre os slides, eu tenho pavor de usar slides. Eu entendo todos os ensinamentos do professor, mas realmente não é um costume meu, eu não gosto de usar, eu acho que eu me sinto um pouco presa, na verdade, e isso é algo meu, eu acho que personalidade influencia um pouco nisso, mas quanto mais solta eu estiver, mais eu sinto que eu consigo desenvolver o tema, mas eu sei que também isso pode ser prejudicial para alguns alunos que gostam dos slides e precisam ali de uma
uma figura, uma visualização para conseguir acompanhar a aula e não se perder. Então, eu acho que a ideia, assim, os comentários foram super positivos para eu entender que realmente eu preciso contemplar um todo, né? Como professora, eu preciso contemplar um todo. Então, é sem dúvida algo que eu preciso melhorar. Então, peço até desculpas, porque acreditem, eu dei muito para tentar fazer aquele slide, porque eu sou péssima nessa brincadeira, mas no mais, eu sinto que, assim, se eu pudesse, assim, a ideia, pelo menos para mim, se eu pudesse, eu gostaria de estar na frente da sala de aula, olhando para o rosto de todo mundo e sentindo um pouco como é que a aula está funcionando. Eu acho que eu consigo fluir muito melhor assim, mas, como o professor já mencionou, o slide ele é algo necessário para pôr dentro de sala de aula, para chamar a atenção de alguns alunos, porque alguns alunos precisam daquilo, mas é algo que, de fato, é uma crítica bem construtiva, porque é algo que falta para mim nas minhas aulas e eu vou prestar mais atenção daqui para frente nessa dica de vocês, meninos. E, de qualquer forma, eu agradeço todos os comentários, sempre é muito bom ouvir, porque é muito fácil a gente falar, eu pelo menos eu gosto de falar, então eu tenho essa facilidade, mas é raro a gente ter a condição de ouvir a crítica do que você está apresentando em sala de aula. Então, foi muito bom ouvi-los e agradeço a todos, porque sem dúvida é uma condição de crescimento. É isso. Ok. Hélio, por favor. Bom, professor, acho que foi bastante proveitoso, né, ter a oportunidade de apresentar. Eu confesso que é uma coisa que a gente tem que evoluir, né? Eu ainda sou de escrever à mão e digitarem para mim. Então, preparar um slide para mim é algo impossível, né? Então, eu realmente configuro os meus slides, não vão ter jamais, a não ser que eu contrate um animador gráfico, alguém para poder fazer. Mas a questão da entonação, que eu ouvi de alguns colegas, eu não sei, é a primeira vez que eu estou fazendo a apresentação no mestrado num computador, porque até então eu fazia do meu celular. Então, também, como é a primeira vez que eu ouço essa reclamação, pode ser que isso tenha a ver com o som do iPhone ser diferente do som do computador, e eu falei no mesmo tom que eu falo sempre e nunca ouvi essa reclamação. Eu assim, eu realmente tenho uma visão mais intensa, né? Acostumado com sala de aula, como a Karen falou, de 60, 80, 100 alunos de universidade e aquelas salas gigantes, e a gente acaba realmente tendo quase gritar mesmo para poder ser ouvido, né? Mas eu acho que hoje eu vou me policiar, mas eu acho que deve ter alguma coisa a ver com o computador, porque eu já fiz tantas apresentações com os colegas aí, já ouvi outras observações, mas essa eu falo sempre no mesmo tom, essa de ter que falar um pouco mais alto, eu acho que foi a primeira vez, pode ser porque foi a primeira vez que eu usei o computador, é novo o computador, de repente ele tem um som muito potente, então acredito que possa ser alguma coisa desse gênero, mas de forma geral é sempre útil eu ouvir as observações dos colegas, né? A gente está sempre aqui para aprender e quanto mais experiente a gente está, a gente mais precisa de ouvir, né? E saber ouvir, porque é difícil saber ouvir, mas, né, a nossa resistência primeira, como diz o aluno do meu texto, né, é reagir. O professor sempre tem a coisa de reagir, né? Já que eu estava aqui como professor, quando o aluno reclama, a gente sempre tem uma tendência a reagir, né? Mas, obviamente, a gente tem que saber ouvir, saber evoluir, saber se adaptar à modernidade, né? A gente vive no mundo moderno, no mundo tecnológico. Eu, com todas as minhas dificuldades, tenho tentado passar por cima disso, os colegas têm me ajudado muito, mas ainda é uma grande dificuldade minha. Então, realmente foi muito proveitoso ter tido a oportunidade hoje, e até essa questão do som foi importante até para poder observar para as próximas vezes, e até, se for a questão do computador, tentar até ficar mais distante ou diminuir o som, ou ver que o iPhone não tem uma transmissão de som tão boa que nem o computador e falar mais baixo realmente. Mas eu agradeço muito a possibilidade de ter estado aqui com vocês hoje. Professor, posso falar? Pode, tenha bondade. Eu ouvi com atenção a apresentação dos dois colegas e, para fazer um fechamento de todas as observações, eu quero dizer
basicamente o seguinte: isso aqui, primeiro, nós estamos numa... por mais que a gente esteja aqui preparando uma aula e ministrando aqui no computador, nós sabemos que estamos diante de outros colegas do mestrado. Não é a mesma coisa que você está na graduação ou você está ainda aqui como dando uma aula online para uma turma que você está ali, que contratou os serviços lá da universidade, enfim. Tem uma diferença, e grande. Eu acho que tem que ser respeitado sempre a forma pessoal com que cada um lida com a transmissão do conhecimento, né? Tem gente que tem um conhecimento fantástico, mas nunca vai conseguir dar uma aula. Não tem jeito. Ele dá uma aula, eu canso de ver várias pessoas dando aula, mas não consegue prender a atenção de ninguém. Não é pela falta de conhecimento que lhe sobra. E tem gente que tem esse dom. E tem gente que sabe trabalhar isso e transforma as suas dificuldades e consegue transmitir o conhecimento. Eu acho que hoje aqui a gente teve 2 grandes aulas, cada um com suas características individuais na forma de transmitir. O que eu acho, agora entrando na parte metodológica, é que hoje a gente vê, e no tema aqui, que foi nos temas abordados aqui, o objetivo, eu acho que hoje a gente encontra, principalmente na graduação, uma dificuldade em que a gente encontra muitos professores que são práticos, mas não têm conhecimento profundo de doutrina. Muitos juízes, muitos magistrados que têm e outros que não. E muitos professores que têm um conhecimento profundo de doutrina e não têm conhecimento de prática. Eu acho que falta na graduação, principalmente mais adiante, a partir do 5º, 6º período, essa visão prática para o profissional, aliada à visão do conhecimento, da doutrina. Estava eu aqui agora, rabiscando aqui a preparação da minha aula para a graduação, dia 26, salvo engano. E acho fundamental, eu não sei ainda o tempo que a gente vai ter, se é 1 hora, são 50 minutos, são 20 minutos lá, mas eu acho fundamental, como a gente vai estar apresentando ali, para uma turma já avançada, um ponto de um direito que vai ser um direito dentro do mercado, se ele for advogar, um mercado lucrativo, um mercado atrativo, para concursos também muito importante, eu acho que a gente tem que dizer para ele que ele tem que associar essa visão de doutrina. Não há como eu vou falar de falência, por exemplo. Mas não há como eu falar de falência sem fazer uma introdução do que é o direito da insolvência. Ainda que rapidamente, né, para dar essa introdução. O que significa o direito da insolvência? Significa isso, direito do credor, direito do credor, da satisfação do seu crédito, as normas que tutelam esse direito, a grosso modo. Então, eu tenho que dizer, isso é a importância deles conhecerem isso para entenderem o Instituto da Falência. Então, essa visão, é só a prática, essas coisas vamos mostrar e atrair o aluno. Eu acho que é isso. Eu acho que a dificuldade das faculdades hoje é conseguir aliar essa prática com a doutrina e criar o interesse no aluno. Por isso que a boa técnica, que é o que a gente está aprendendo aqui, desenvolvendo, aprimorando, eu acho que nos facilita e vai nos facilitar enquanto mestres, né, essas abordagens. Então, é só essas considerações que eu queria fazer. Muito bom, Gustavo. Muito obrigado. Camila, tu levantaste a mãozinha, tenha bondade. Sim, a Mayara comentou, eu também tinha toda essa dificuldade dela de não gostar de fazer slide. Eu só queria deixar uma dica para ela e para outros colegas que talvez também tenham e passem por isso. Uma coisa que me ajudou a fazer meus slides, Mayara, é que eu gosto, por exemplo, de arte, algo que eu gosto. Então, eu sempre fico tentando buscar alguma obra de arte que se conecte com o que eu falo para pôr no slide. Às vezes, alguma ligação com um livro, dá tipo a dica de leitura, a dica de um filme, sabe? Não é todo o conteúdo que dá para linkar, mas quando dá, fica mais íntimo isso no slide para você, e você começa a quebrar esse tabu do slide. Eu também não gostava, então isso me ajudou nas matérias de seminários que eu estou fazendo para os professores. Sempre que é possível, eu tento fazer isso, e me ajudou bastante a elaborar o slide. Legal, obrigada pela dica, eu vou levar em consideração. Obrigada. Muito bem, gente. Os meus comentários, muito o que os pontos fortes.
já foi destacado pelos colegas. A força de vocês, né? Dos dois. São pessoas incríveis, assim, que chegar em sala de aula, vocês se impõem mesmo, pela voz, pela presença. Isso é muito importante, sabe? E com relação à questão do uso dos slides, das lâminas, pondere isso também, né? Eu sei que eu fui enfático, mas eu nunca seria imperativo e não acredito numa maneira única de você conduzir uma aula, ou seja lá o que for. É preciso colher daqui do que eu tento trazer uma certa diversidade. Então, você pode mesclar, gente. A vida, a sustentabilidade da vida está ancorada na ideia de diversidade. Então, se você tem muita dificuldade, não gosta de slides, isso é uma questão importante. Se é uma violência para você. Agora, você tem que se descentrar, você tem que perceber que o mundo não é você, né? A sala de aula ela é diversificada. E ela clama por isso. Então, vai ter os alunos que vão precisar, que vão gostar, que vão aprender, a não ser que você não leve em conta isso. Você diz, não quero saber do aluno. Eu conheço muitos docentes assim. Não, aluno que se lixe. Olha, gente, maior parte da minha trajetória como estudante, eu vi muito isso. E fazia sentido naquele contexto. Mas talvez hoje, se a gente desenvolveu mais, a gente desenvolveu uma capacidade maior de pensar no outro, e a docência não pode ser outra coisa diferente. Não é, entende? Então, é um pouco nesse sentido, é essa amorosidade do docente em relação ao seu aluno, ao seu aprendente. É nesse sentido. Agora, você pode variar, você pode, em algum conteúdo, em alguma aula, que você deixe de lado isso. E que você use a força da fala de vocês. E isso, para mim, foi muito marcante. Então, você não precisa se curvar a essa necessidade de lâminas. Essa é uma primeira dica. A outra, mesmo numa aula, gente, você pode variar. Você pode apresentar um roteiro em lâmina, mas você pode usar o quadro também. Porque, olha, o que eu estou insistindo aqui, gente, é que a inteligência nossa ela é múltipla. Entende? As pessoas, isso é uma grande descoberta da neurociência, né? Com dados, que a gente aprende a partir dessa diversidade. E, olha, vou retomar o que eu falei lá no início, no primeiro dia de aula. A capacidade de atenção ela vem reduzindo. Então, nós estamos caminhando, sim, para uma geração TikTok. Então, o sujeito... Não é que eu goste disso, que eu acho... Pelo contrário, né? Eu sou um dinossauro. Mas é uma geração TikTok. Então, ela presta atenção em 2, 3, 4 minutos. Então, esse é um problema da civilização, é um problema civilizatório, não é uma questão individual. Tem um monte de trabalhos, de pesquisas acompanhando isso. Entenderam? Então, o docente que ainda está com a cabeça no século XIX, gente, achando que ele vai chegar lá e falar, e todo mundo realmente está fora, está caminhando no contrafluxo. Desculpem a franqueza, mas é em função, não é nem a minha opinião, são os dados de realidade que vão mostrando isso. Então, são desafios, sim, gente, são desafios que são postos e que nós, se a gente quer pensar uma docência decente, a gente tem que levar em conta isso. Mas você pode variar, você pode diversificar, você pode começar a aula com um vídeo
Você pode, para quebrar um pouco esse estilo de palestra, sabe? De conferência. Que alguém me perguntou em turmas passadas, mas o professor fulano de tal, ele jamais vai fazer isso. É porque ele já está fora. O pessoal ficou meio chocado com o que eu disse, mas é que são professores que já estão sendo tratados no mundo hoje contemporâneo como professores inservíveis. Essa é a categoria sociológica que nós das ciências sociais estamos usando. Não é para concordar com isso, é como pesquisa. Dizer que isso é uma coisa horrível, é uma violência como a gente trata os nossos velhos. Que a modernidade, gente, a modernidade é esse olhar para frente, né? É a ruptura com a tradição. Isso é o que é a definição mais profunda de modernidade, é isso. Por isso que se criam esses indesejáveis, esses inservíveis, esses professores que não conseguem se ajustar, eles não servem mais, começam a se tornar inservíveis. Por isso o termo é uma categoria sociológica. Então, vejam a complexidade de tudo isso. O que eu trago aqui, evidentemente, não é alguns mandamentos para serem seguidos com rigidez. Está longe disso. O que eu trago aqui alguns apontamentos de como que vai ser a docência a partir de então, porque ela já está caminhando para isso. Gostemos ou não, é isso. Então, a gente trata muito mal os nossos anciãos, né? É diferente das culturas originárias, que têm o maior respeito, reverência pelos nossos velhos, nós não. Esse cara não sabe ligar o computador, então não serve mais. Gente, eu vi vários casos e estou vivendo isso. De alguns professores brilhantes, pessoas ótimas, grandes humanistas e tal, e eles, mas não serve mais porque o sujeito não consegue dar uma aula se não tiver alguém do lado ligando o computador para ele. Então, vejam, todo o saber acumulado daquela pessoa, que é a história dele, uma história que você ficaria horas escutando, né, e aprendendo, não serve. Estou agora fazendo um pouco da análise sociológica de como que isso está sendo posto nessa civilização das metas, nessa civilização TikTok, sabe? Então, gente, o estágio da docência, ele apenas dá alguns lampejos, algumas mais evidentes que não cabe a gente aqui, e eu jamais faria isso, né? De propor soluções fechadas e que você vai levar a receita e vai resolver. Claro que não, né, gente? Não vai. O que eu gostaria de enfatizar, assim, alguns senões em relação às duas apresentações, é nesse sentido de, por exemplo, a do Hélio, ele já falou, né? Tem muita dificuldade com isso, com informática, com sei lá, tudo bem, a gente entende isso. Então, o que você poderia fazer? Se for usar slides, usar menos textos, só colocar pontos, tópicos. Acho que, entende? Então, esse tipo de coisa você pode, quando for usar, para não tentar seguir o texto inteiro levado para as lâminas. E aí não é legal também. E no caso da Maiara, ficaram muito bons, mas o pessoal já pontuou a questão da repetição. Mas eu achei de bom gosto a escolha, que tem uma figura. Às vezes você vai falar de um autor, você localiza uma foto, que seja pública, né? Que esteja pública, você coloca, tem que cuidar com isso também. Você coloca uma foto, associa. Tudo isso é você pensar na inteligência visual do aluno, entendeu? É pensar no outro. É uma outridade, né? O ato da docência, ela reclama também essa preocupação, tá? Então, são algumas pistas
para a gente pensar o seguinte, que a aprendizagem hoje, cada vez mais, ela coloca desafios, sabe? Desafios. Com relação à apresentação ainda do Hélio, um ponto forte, mas apareceu na Maiara também, um ponto muito forte, que é o exemplo. Você apresentar, o Hélio escolheu, no final ele deixou bem marcado assim, olha, agora eu vou me posicionar. Então, não enrola o aluno. O aluno que está prestando... O cara que não está prestando atenção, ele já foi, senão já era. Mas o cara que está acompanhando o teu raciocínio, ele vai dizer, agora é o professor apontando limites do próprio texto. Isso é muito importante. E a Maiara deu exemplos da prática, que ela é uma profissional. Isso é muito legal. Eu acho que isso aí tem que ser enfatizado, porque são exemplos adequados ao contexto da aula, do texto, de tudo que está sendo apresentado ali. Tá bom? Agora, o que vocês poderiam também tentar, gente, é treinar, iniciar a aula, ou seja, principalmente aula, né? Na concepção que eu estou trazendo aqui. Sempre com uma indagação, né? Faz uma pergunta, sei lá, qual é o tema, e você coloca, e claro, você não vai ficar constrangendo o seu aluno a responder, a faca no pescoço, não, mas você deixa aberto e vai construindo as provocações, tal como a Maiara fez, e o Hélio também. O Hélio é um provocador, isso é muito bom, isso é muito importante. Senão fica uma aula, realmente é uma palestra, né? E quem que aguenta palestra? Ninguém, né? Entende? Então, tem que dosar isso, sabe, gente? São essa caboclagem de todas as formas, todos os recursos que a gente vai assimilando ao longo da vida, né? Do ponto de vista prático, teórico, interpessoal. Você vai pleno para a sala de aula. O pessoal falou da entonação da voz do Hélio, eu já acho que é importantíssimo, sabe? Ter isso. Você não precisa gritar, e ele falou que não faz isso, mas uma entonação forte, que ele consiga, de fato, prender a atenção daquele miolo dos alunos que estão atentos, estão querendo, estão ávidos. São alunos no sentido de que são alunos como um lactante, aquele que precisa ser nutrido pelo conhecimento, pela luz, pela tudo mais, entende? É um outro sentido para a gente compreender o que é ser aluno. Essa posição de aprendente permanente. Então, seria isso, gente. Eu fiquei muito satisfeito. No próximo encontro, nós faremos a avaliação, tá bom? Então, não é avaliação no sentido clássico, que senão seria uma contradição com tudo que a gente está propondo aqui. É uma autoavaliação. Então, é necessário que todos e todas estejam presentes para a gente fazer esse registro final. Certamente vai ser um exercício mais rápido, mas ele é fundamental, tal como eu planejei, tá? Desde o início, né? Nós encerramos hoje essas sessões de oficinas, para que vocês se coloquem à prova. Eu acho que esse é o exercício aqui. E as devolutivas dos colegas, mas, no final, a gente precisa fechar o ciclo, né? Lembrem que é voltar ao avaliar, né? A avaliação é avaliar a ação. É sempre isso. Então, o que nós fizemos, nós temos condição de avaliar isso. Tá ok? Seria isso. Posso fazer uma pergunta e uma observação, professor? Pode, tenha bondade.
Não, a observação é que eu acho que a gente está aqui e com esses textos propostos, dar essas aulas é muito mais difícil do que estar numa sala que a gente escolha o nosso tema e a gente possa desenvolver a nossa apresentação. Porque eu, particularmente, me senti muito desconfortável com esse texto de hoje. Assim, sem nenhuma crítica aos autores, mas são dois meninos novos querendo falar sobre os problemas do ensino jurídico no Brasil. Eles próprios dizem que eles estão fazendo de acordo com a experiência deles. Então, eu tive que desenvolver uma visão crítica, mas eu até, não é o pessoal que está acostumado a me acompanhar, sabe que eu até sou muito mais de colocar pontos, mas até para me recordar as coisas que eles falaram, eu tive que desenvolver um pouquinho mais os slides, porque, efetivamente, é desconfortável você trabalhar com um texto que você não escolheria, assim. Muito sinceramente, eu não escolheria esse texto para dar uma aula. Então, por causa disso, é desconfortável. Então, acaba que é mais difícil esse trabalho do que certamente estar na sala de aula daqui a 15 dias ou 20 dias, como eu vou estar. Isso é muito mais difícil hoje do que daqui a 20 dias. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Daqui a 20 dias eu acho que eu vou tirar muito mais fácil do que hoje. Vai me causar menos desconforto. Mas é importante também ser incomodado. Então, eu acho que o desconforto é importante porque é um exercício. E tenho certeza que a sua ideia é exatamente essa, causar um incômodo, porque a gente tem que trabalhar com esse incômodo na sala de aula. Então, isso acho que foi muito, ao mesmo tempo que foi um incômodo, e foi um gratificante poder saber que a gente consegue, mesmo incomodado, desempenhar isso. E a outra questão mais especificamente sobre a aula prática, para a turma de graduação, que o Gustavo até falou que está preparando, porque no caso do Gustavo seremos 3, né, na aula, então acho que não são 50 minutos, a gente tem que trabalhar com tempo menor, né? Isso que eu ia lhe perguntar, porque a gente está todo mundo na fase de preparação e eu acho que a gente tem que trabalhar o quê? Com meia hora, 30 minutos? 33 minutos para cada um. Estava conversando com a Letéia aqui, com a Lê. Acho que fica legal. Ela vai fazer a introdução sobre recuperação judicial, você vai falar sobre crime falimentar e eu vou fazer a introdução à falência. Essa é a ideia. Ou seja, só um assunto desse daí tem assunto para 12 ou 10 horas de aula. Vai sobrar à vontade. É isso aí, são 100 minutos, tá? São aulas geminadas de 50 minutos. Então, são 100 minutos, vocês cuidem bem desse tempo, tá? Organiza bem. Meia hora para cada um, para dar tempo de um debate ou de uma conversa, né? Senão também esgota o tempo todo, aí também o aluno não pode se manifestar. E aí vão reunir nós 3, a gente fecha direitinho. Dá para planejar bem, né? Mas é por aí, tá bom? São 100 minutos. Aí considerem também que tem a chegada, né? A professora, a gente faz uma apresentação de vocês, então ainda tem um tempinho ali, uns 5 minutos, e no final também que tem as questões formais de fazer chamada. Então, a rigor deve dar uns 90 minutos. Então, vamos trabalhar entre 25 minutos para cada um, para ter um tempo de conversa, diálogo, acho que é melhor. Boa. Bom, quanto que você falou, Hélio, a ideia desses textos aqui, eles são apresentados, eles foram escolhidos exatamente para trazer um pouco de como os pesquisadores do campo jurídico que se dedicam, que transformaram o ensino em objeto de pesquisa. Não é, entende? Então, tem toda essa preocupação. É o único momento de você discutir o estágio de docência, né? Principalmente para os iniciantes. Talvez para você, que já é um cara experiente, talvez não tenha nenhum sentido, né? Mas também eu diria que talvez você nem precisasse fazer o estágio. Você já tem experiência e tudo mais. Então, o estágio ele é montado para um público, ele foi pensado para os alunos, o pessoal iniciante, o pessoal que vai se aventurar na carreira do magistério superior. Então, esses textos é o único momento que você vai ter, quem faz o estágio, de discutir como que o ensino é problematizado, não por pessoas de fora do campo, mas por nós mesmos do campo jurídico. Isso a gente teve muito cuidado de fazer isso.
E outra também, você sabe disso, é um cara experiente. Nem sempre a gente escolhe o que vai trabalhar em sala de aula, né? Muito pelo contrário. Às vezes, de novo, você tem que descentrar. Na verdade, é uma necessidade dos estudantes. Então, você não vai... você assume disciplina que você não gosta por necessidades diversas. E aí você, como docente, ou você não sai da docência. Então, são questões assim que a gente tem que ter bem claro isso. Então, eu lembro sempre da trajetória do professor Gunther, que é do nosso programa, professor que é sênior, né? Ele é desembargador, é o cara que tem uma experiência enorme profissional, e ele falou para nós há pouco tempo que só recentemente ele teve a oportunidade de lecionar na graduação uma disciplina que realmente tem a ver com o que ele faz, com o que ele gosta, com a prática dele, com o que ele pesquisa, porque ele, além de docente, tá, é um pesquisador de primeira linha, né? Então, a docência ela reclama uma flexibilidade para a gente poder responder essas necessidades que são necessidades coletivas, né? Não são questões puramente individuais, entendeu? Então, os textos eles foram pensados e articulados dentro dessa perspectiva, não necessariamente para gerar desconforto, nada disso, já passei dessa fase, mas só para mostrar como que o campo jurídico, os pesquisadores do campo, eles problematizam o ensino. Essa é a questão, porque eles são pesquisadores, assim como vocês que têm os temas específicos, essas pessoas elas problematizam o próprio ensino. Afinal, o ensino é uma prática. Então, ela precisa ser problematizada. Por essa razão. Bom, a Andriele, você quer falar? Tenha bondade. Não, professor, eu só queria fazer uma complementação disso mesmo que o senhor está falando, a questão de conforto, né, do quesito dar aula. Eu estava dando uma olhada aqui no nosso cronograma. Na nossa conversa, eu acabei pegando 2 aulas, e assim, só para exemplificar para os colegas, nenhuma das 2 aulas que eu vou dar, eu entendo sobre. Então, para mim, vai ser um desafio duplo, porque eu vou ter que estudar a respeito do que eu vou dar, para poder dar aula para a turma, para os alunos. Então, essa questão de fazer uma aula com a questão ser confortável, seria, de repente, na minha área, na área médica ou na área de processo penal. Então, para mim, está sendo um desafio, e eu acho que essa questão da docência é isso mesmo, é você aprender com os desafios, e você aprender a dar aula daquilo que você não é confortável no falar. Não sei se, de repente, eu estou errada. Correto, é por aí. A docência, ela reclama, né, essa flexibilidade, eu vou usar um termo mais refinado, essa plasticidade adaptativa, entendeu? Essa é uma questão muito importante. Como fazer pesquisa, né, gente? Às vezes você tem uma determinada ideia, e quando você vem para o mestrado, para o estrito sensu, você vai assistir às aulas e você se modifica. Que bom! E quem não se modifica está morto, né? Então, você se modifica com o que você lê, com o que você estuda, senão, realmente, o humano é essa obra de arte, essa artesania permanente. Tá bom? Gente, é isso. Eu gostaria de encerrar, desejar uma ótima semana. Será já na sexta-feira, né? A próxima, para a gente fazer o encerramento. Tá bom? Uma ótima Como que vai semana. ser mesmo sexta-feira, professor? Ah, tá. Vai ser 6h30 a gente começa a avaliação. É uma autoavaliação, porque a ideia é que a gente vai fazer a avaliação do nosso processo, entendeu? Do que nós fizemos. Como a gente acha que está? Como que a gente acha que está? Estava no início? Como que a gente evoluiu? E o que ainda precisa melhorar?
Perfeito. Ó, o marco zero, o fechamento e a potencialidade, né? Sempre nesse sentido, tá bom? Mas não precisa estudar nada, nem coisa nenhuma, se matar, não. Vem com o que ficou, né? Eu faço uma questão... Vem com a cara e a coragem. Brincadeira. É assim mesmo. Mas é isso aí mesmo, é uma filosofia espontânea. Então, vocês trazem... Eu faço a pergunta, vou fazer a questão, escrever a questão aqui no chat, e depois vocês falam oralmente. Não precisa escrever nada, é também oral, tá bom? É dessa forma. Professor? Pois não? Quem vai pagar o jantar lá no dia 26? Lá? Eu acho que é o trio, hein? Estou preocupado, estou preocupado com isso. A Aleteia, rapaz, a Aleteia é a anfitriã, viu? Então é ela que vai responder por isso. É a Aleteia. Bom, o que é que tu acha, Aleteia? Olha, tenho interesse, mas não tem dinheiro. Então tá bom, já tem uma boa vontade, pelo menos. Pode deixar, professor. Eu pago o jantar, não tem problema não. Isso não vale não, hein? Eu sei que chamar ele para ir para lá. O professor não me pagou a janta, não. Essa. Mas nós temos que jantar, pelo amor de Deus. Né? Eu pago o jantar e prometo... O professor diz para ele que é cantina. Esses curitibanos já é difícil de ver eles pessoalmente. Eu pago o jantar e prometo não gritar, tá? Prometo, juro. Pagando a conta já resolve. Bom, o professor leva eles na cantina ali, na cantina. É bem barato ali. É a primeira reivindicação nesse sentido, nessa direção, é essa do Gustavo, desse trio aí. Mas, enfim, é isso, gente. Uma ótima semana para todos e todas. E vamos continuar se cuidando, né? Nos cuidando, na verdade. Um abraço, amigos. Grande abraço. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Abraço, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.